Nos últimos dias, viralizou um vídeo aí afirmando de que o Papa Leão XIV simplesmente mudou tudo na igreja, rasgou todos os documentos e trouxe muitas novidades na igreja católica. Só tem um probleminha nessa história toda. Quer saber qual que é o problema? Então fica comigo até o final do vídeo, que nós vamos hoje, neste vídeo aqui, mostrar ponto a ponto sobre essa história, da onde aconteceu, por que aconteceu e ver se isso é realidade ou não. Combinado? Não esquece de deixar o seu joinha neste vídeo aqui, se inscrever no canal e ativar o seu sininho e também fazer os seus comentários. Mas lembrando, faça eles seguindo essas regrinhas aqui. Bora para o vídeo, bora para o vídeo. Então, o primeiro ponto que foi trazido nesse vídeo surpreendente é de que o Papa Leão XIV proibiu, né? Deu fim aí à proibição, proibiu a proibição da comunhão fechada. Ou seja, o que isso quer dizer? De que ele estava liberando ali a Eucaristia para quem é divorciado, casado, que tem aquela situação de estado de vocação matrimonial irregular. Sabe aqueles casais irregulares? Então, é como se ele tivesse apagado tudo isso, pedisse ali, né, desse a autorização para que essas pessoas pudessem comungar de forma totalmente livre. Vale lembrar aqui que nós temos alguns documentos, inclusive da época do Papa Francisco, que pede a questão do discernimento pessoal da situação pastoral, que a gente chama, dentro de algumas situações, porque cada caso é um caso. E todas essas questões também são tratadas no Código do Direito Canônico. Então já existe diretrizes sobre isso, mas o Papa Leão XIV não aboliu aí essa questão da comunhão. Ele não está autorizando, não está falando que você pode comungar mesmo diante de uma situação irregular. Se você tem uma situação irregular, você precisa procurar um padre e, dependendo da situação, ele vai orientar a ir ao tribunal eclesiástico, ir conversar com o bispo. Então, toda situação tem as suas regras diante dos documentos da igreja, tá? Então, essas normas já são estabelecidas e o Papa Leão XIV só reafirmou a necessidade, como todo Papa fala, gente, de discernimento pastoral sobre determinadas situações, tá bom? Também foi falado aí, né, o segundo ponto, o fim do luxo financeiro e a vinda de propriedades, né? O que eles falaram aí? De que o Papa Leão XIV declarou guerra, vendeu os bens, os cálices de ouro, as vestimentas ornamentadas, né? Foi uma pequena mistura aí, porque tem gente que fala que o Papa Leão XIV gosta dos luxos, né? Agora vem essa informação. Então, o que é mentira aqui? Não houve nenhuma venda de imóveis, muito menos de cálices, muito menos de materiais, objetos históricos. Lembrando que grande parte da Igreja Católica, ela não pode ser vendida, gente. É um patrimônio também histórico nosso, tá? Então, não é que ali tem ouro porque nós queremos que tenha ouro. Existem muitas questões históricas e sem contar que existe um porquê, muitas vezes, do cálice ser ouro, de ser prata, né? Então, tem todo esse significado. Isso não quer dizer luxo, tá? Isso quer dizer que nós recebemos, nós ganhamos. O Papa, claro, todo Papa sempre incentiva a simplicidade, a caridade. Alguns, né, bem antigamente, lá atrás, não valorizavam mais o luxo. Mas nesse caso, o Papa Leão XIV não falou nada em relação a essa questão. E desde o Papa Francisco tem, sim, tomado um certo cuidado com algumas questões financeiras por conta de escândalos. Eu já falei isso em um outro vídeo, aliás, é um vídeo muito recente, tá? Mas não, o Papa Leão XIV, ele não deu fim ao luxo financeiro. Aliás, alguns até vão achar estranho esse tipo de questão, né? Número 3. Agora os bispos podem ordenar padres casados livremente, sem nenhuma restrição. Mentira! O celibato continua sendo uma regra de vida aí no rito latino. Existem sim aqueles outros ritos orientais, né, que podem ter os padres casados, mas no rito latino não, continua existindo aí o celibato. O que existe há muito tempo é o diaconato, que tem sido mais divulgado e mais motivado hoje em dia, que aí são pessoas que são ordenadas, mas não há padres, eles são diáconos. Existem restrições em algumas coisas que eles podem fazer e outras que eles não podem fazer, tá bom? Então isso não foi liberado, não tá liberado para nenhum padre casar ou alguém que é casado se tornar padre, tá?
Isso já foi uma discussão na exortação lá do Sínodo da Amazônia, diante da necessidade que existe nesse espaço, mas também em outros lugares do mundo, porque existem lugares que não têm a vocação sacerdotal. Então, existem os diáconos, ou também existem aí os ministros da palavra, né, que são normalmente os ministros extraordinários, mas que eles não conseguem ali fazer o momento da consagração, porque isso pertence apenas ao sacerdócio, tá bom? Então, dentro do rito latino não está permitido essa questão, certo? Quarto ponto. O vídeo ainda afirma que os padres estão proibidos de falar contra o pecado nas homilias. Ou seja, sabe aquelas homilias que muitos entendem como condenatória, falando sobre o pecado? Pois é, afirmar que o Papa Leão XIV aí está proibindo esse tipo de homilia, né? Ele diz que acabou de bani-las. Negativo. O Papa Leão XIV não proibiu nada. E a igreja sempre orienta de que a homilia seja catequética e, óbvio, fiel à doutrina, para que seja sempre um chamado à conversão. Sabe o famoso querigma, o anúncio do evangelho? É isso, de orientação, tá? Mas não que você não possa falar do pecado, não que você não possa fazer o que muitos padres que nós vemos na internet fazem, porque senão eu vou estar negando a verdade. E o Papa Leão XIV não fez isso. Aliás, as homilias do Papa Leão XIV são muito ricas de catequese, de fidelidade à doutrina e também à conversão. Não só dele, mas de todos os outros papas, né? Porque se a gente falar isso, o povo acha que a gente tá negando os outros papas, e não é. Todos os papas seguem essa questão. Aliás, gente, existe essa instrução no missal romano, tá? Do número 65 ao número 66, que tem essa orientação. A única orientação em relação à homilia que foi tida, e foi na época do Papa Francisco, é de que a homilia seja mais sucinta. Por quê? Isso foi até uma coisa que a gente aprendeu lá na minha paróquia. A homilia em si, ela é só uma pitada de tudo aquilo que acontece na Santa Missa. Porque eu preciso prestar atenção na primeira leitura, na segunda, né, quando é no domingo, quando é dia de semana, na primeira leitura, no salmo, no evangelho, nas orações, porque eu preciso meditar. E o Papa Francisco até falou, né, de até 8 minutos da homilia, não precisa ser 1 hora, como nós normalmente vemos, principalmente de padres que são mais famosos, trazem uma reflexão muito profunda, porque senão você não deixa com que a pessoa medite o evangelho, você meio que já dá tudo mastigado pra ela, e a intenção é que você medite diante da sua necessidade. Então ali na homilia o padre dá só umas pinceladas do que foi lido durante toda a Santa Missa, tá bom? Número 5. A proibição da missa em latim. Olha só, o fim da celebração pública da missa tridentina, ou seja, como se a missa em latim, a missa tradicional, fosse totalmente proibida. Então, além lá do Traditionis Custodes, que muitas pessoas confundem esse moto próprio, agora Papa Leão XIV proibiu a missa tridentina. Mentira! Papa Leão XIV nem se pronunciou ainda sobre essa questão. A única coisa que nós temos até o momento é do Traditionis Custodes, que não proibiu a missa em latim. Ela tem normas restritivas para que os bispos autorizem em determinados lugares, ou seja, você precisa ter a autorização do bispo, precisa ter a autorização da Santa Sé, porque tinha gente fazendo bagunça, né? Então, o Papa Francisco trouxe essa questão do moto próprio, já trouxe um outro vídeo aqui que o pessoal quis causar polêmica. Toda vez que é mês de julho trazem a polêmica, porque o pessoal tem aí no coração a vontade que algum papa venha e revogue esse moto próprio do Papa Francisco, tá? Mas não foi proibido a missa em latim, não. Existem paróquias, igrejas que têm essa autorização, né? Aliás, Dom Rifan tem lá em Campos. É um exemplo, tá? Então, não. Papa Leão XIV não proibiu a missa em latim, tá bom? Número 6. Fim dos títulos clericais. Vossa Eminência, Vossa Excelência, Dom. Papa Leão XIV acabou com eles. Negativo. Não tem decreto nenhum falando sobre... Gente, eu não sei de onde que a pessoa tirou isso. Da voz da cabeça dela. Não tem nenhum decreto abolindo isso, né? Esses títulos são super válidos na igreja e eles fazem parte do protocolo eclesiástico e também do nosso respeito diante daqueles que são ordenados, né, que recebem ali uma graça, uma missão muito grande, né, de ser a persona Christi, né, representar Cristo aqui na Terra. Então, por isso existem esses títulos. Então, não, Papa Leão XIV não aboliu. Número 7.
Foi uma mistureba esse vídeo aqui, gente. Meu Deus do céu. Vamos lá. Número 7. Nova diretriz determina que as mulheres devem ser consideradas e nomeadas para cargos de chefia nos departamentos do Vaticano. As dioceses são obrigadas a nomear mulheres para a chefia. Não, negativo. Não existe nenhum decreto sobre isso. Papa Leão XIV não está obrigando ninguém. O que acontece, e também aconteceu no papado de Francisco, é nomeação de mulheres para cargos altos no Vaticano. Mas isso não é obrigatório em todas as dioceses, tá? Isso também não quer dizer que a mulher vai ser ordenada a ser padre, sacerdote, diaconisa. Não existe isso, tá? Não existe. Existem um estudo, sim, que o Vaticano está fazendo já faz um longo tempo, de autorizar as mulheres a serem diaconisas, né? Auxiliar mais nessa questão litúrgica, mas, todavia, entretanto, isso não era uma vontade de Francisco, e acredito, né? Porque o Papa Leão XIV disse que está seguindo a linha de Francisco, também não é o desejo do Papa Leão XIV. Então, não, o Papa Leão XIV não está obrigando diocese nenhuma a nomear. Se os bispos acreditam que existe uma mulher qualificada para isso, diante de uma oração, diante de um discernimento, ok, mas isso não é obrigatório, tá bom? Número 8. Fim da censura teológica. Seminários e universidades católicas estão sendo incentivadas a debater de forma livre e ousada sobre temas teológicos historicamente difíceis. A natureza do inferno, contexto histórico de ensinamentos sobre a contracepção e a própria definição de alma. É como se, tipo assim, fosse tudo liberado, né? Uma questão aqui, gente. A igreja não tem nada falando sobre isso, não tá nada, tipo, primeiro que não existe censura teológica, né? A gente pode, sim, estudar, ler e pesquisar, tá? A igreja sempre apoiou estudos teológicos, não há problema nenhum disso. Algumas questões, óbvio, essas precisam estar submetidos ao magistério da igreja e à congregação para a doutrina da fé. Então eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu falo. Existe um documento, uma instrução Donus Veritatis, que é de 90 e traz essa questão dos estudos teológicos, tá? Mas não tem nada, tipo, não tinha censura e também agora não é que liberou, foi liberado você falar qualquer besteira, não, tá? Porque o negócio é sério, gente. 9. Fim do sigilo dos casos de abusos. Qualquer acusação de abuso contra menores ou adultos vulneráveis deve ser imediatamente reportada às autoridades civis pelo próprio bispo. E aí, né, o vídeo ainda coloca de que todo caso que acontece na igreja envolvendo essas questões aí vai diretamente à polícia, automaticamente. Negativo, isso não é verdade, tá? O que a igreja exige sempre é a cooperação com as autoridades civis. Então, se acontece um caso de abuso, né, diante de toda a investigação, porque a gente sabe que também tem algumas denúncias falsas, mas não são todas, então a igreja precisa cooperar com as autoridades civis, tá? Respeitando sempre as leis locais, é isso que pede. O Papa Leão XIV, ele reafirmou aí algumas normas que foram publicadas pelo Papa Francisco em 2019, em relação a essas questões, e a cada tempo que passa, a igreja tem sido mais firme com isso. Mas, infelizmente, um caso que acontece de abuso não vai automaticamente para a polícia, e também precisa da denúncia, né, da pessoa ali em relação à autoridade civil, tá bom? E o último, o fim do proselitismo. Ele proibiu, o Papa Leão XIV proibiu proselitismo, que é qualquer tentativa agressiva, coercitiva e manipuladora para converter alguém ao catolicismo. Vale lembrar aqui que o Papa Leão XIV entrou, né, está no papado recentemente, então todos esses temas, gente, não deu nem tempo ainda dele falar, é uma pincelada ou outra. Ele não proibiu nada, mas tanto ele quanto a Igreja Católica, principalmente o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, eles sempre orientam a não viver o proselitismo. Bento XVI fazia muito isso, porque isso não converte ninguém, tá? Isso não muda nada. O que a igreja nos orienta é evangelizar por meio da atração. Então, primeiro eu tenho que dar o exemplo, claro, eu vou falar com palavras quando necessário, mas principalmente com a minha própria vida, tá? Claro que todos os papas condenam os métodos agressivos de conversão, porque Jesus não fazia isso, mas ele não falou nada específico sobre o proselitismo a ponto de decretar o fim do proselitismo, né? E que infelizmente tem sido uma via de regra em alguns canais aí, tá bom? Esse vídeo misturou muita coisa, gente. Misturou coisa que tratavam em relação ao Papa Francisco, aí misturou com o Papa Leão XIV, enfim, como eu falei, o Papa Leão XIV entrou agora, tem coisas que ele ainda não trouxe à tona, nem deu ainda a sua opinião, a sua visão, né, ou como que vai se seguir aí. Então, misturou muitos fatos.
Nenhuma dessas mudanças aí existem, né, como vocês puderam ver nos documentos oficiais. Ou seja, são 10 coisas mentirosas que criaram sobre o Papa Leão XIV. Bom, eu trouxe esse vídeo aqui porque tem se espalhado, né, infelizmente o Papa Francisco acabou se espalhando muitas fake news, né, muita desinformação diante de muitas coisas que ele falava, né, e só mais ao fim do papado dele que a gente conseguiu reviver o nosso canal e trazer as verdades mesmo sobre aquilo que ele falava. Então, o que agora a gente vai fazer? A gente vai trazer vídeos, então, diante de alguns absurdos que vocês trazem pra nós, ou que a gente encontra na internet, a gente vai trazer vídeos aqui, trazendo a verdade, pra que você não seja confundido, porque tem muita gente que foi confundida e até hoje tratam o Papa Francisco como um demônio. E a gente não quer que isso aconteça com o Papa Leão XIV. Então, como a gente tá conseguindo pegar o início do Papa Leão XIV e acompanhar ainda mais ele, né? E nesses tempos de internet, a gente vai fazer isso. A gente vai trazer vídeos aqui contestando e mostrando o que de fato é real e o que de fato é mentira. Neste caso aqui, o vídeo todo, eu não estou acusando a pessoa, estou falando do vídeo em si, das informações trazidas lá. Todas as informações trazidas, esses 10 pontos, é mentira, tá bom? Infelizmente, isso tem se alastrado na internet e a gente tá aqui, né? Se a gente fala que nós seguimos o caminho, a verdade e a vida, nós temos que trazer a verdade. Então, é sobre isso que nós trouxemos o vídeo de hoje. Então, se você tem aí algum vídeo, algum texto, algum blog, algum perfil, alguma postagem que você ficou na dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, mandar lá no WhatsApp, tá? A gente tenta responder todo mundo, mas a gente vai produzindo os conteúdos aqui, tá bom? E também tem o nosso Instagram lá do Arqueólogos Digitais, que é o nosso segundo canal, e a gente vai trazendo todas essas questões aqui pra você não cair nessa armadilha, combinado? Então deixa aqui nos comentários se você tem ou viu algum absurdo aí na internet pra gente trazer em vídeo, ou também pode falar o que você achou desses 10 pontos absurdos aí, e se você tinha visto isso em algum lugar, tá bom? Mas lembre-se de seguir essas regrinhas aqui. Não esquece também de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo contestando em verdades na internet. Tchau!